Calorosas saudações e parece que a esquerda ditou que o Carlos Moedas acabou de entrar no clube dos fascistas. Ora, certamente nós aqui não entramos no clube dos fascistas, mas entramos no grupo das pessoas que metem like neste vídeo. Portanto, metam like no vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 50 mil subscritores. Partilhem nas vossas redes sociais, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto, segundo o link da descrição. E as minhas redes sociais aqui em cima, o Instagram é novo, o antigo já não existe, e o Twitter e o TikTok é igual. Ora, hoje foram os discursos do dia 5 de outubro, na celebração da implantação da República. Eu prefiro celebrar o nascimento de Portugal, porque coincide também no dia 5 de outubro, não celebro propriamente a República. Eu não sou monárquico nem republicano, sou um pragmático, portanto o que importa é que o regime funcione, não é? Independentemente de qual seja, porque regimes há muitos, Portugal só há um. Mas, à parte disso, vamos então ver o discurso do Carlos Moedas e o que é que o levou a ser cancelado pela esquerda e as reações do PCP e do LIVRE. Vamos ver. Ceder à inércia foi também o que se passou na imigração. E hoje assistimos a manifestações de drama humanitário que nos envergonham a todos como país. Nós precisamos de imigração, sim, precisamos de imigrantes, mas não podemos aceitar uma política de portas escancaradas que conduz à desordem, que dá espaço a redes criminosas, que multiplica casos de escravatura moderna. E se hoje temos esse claro problema de pessoas em situação de sem-abrigo no país, deve-se também a essa irresponsabilidade de lidar com a imigração. Esta irresponsabilidade aumenta a desconfiança na nossa sociedade e alimenta os extremismos de um lado e do outro. Por isso é que disse, precisamos de uma política de imigração que valorize, que traga dignidade a quem chega ao nosso país e que assegura que quem chega valoriza o país que acolhe. Nós queremos acolher, mas também esperamos que quem venha saiba e se queira integrar, que respeite a nossa cultura aberta, de cidade aberta, os nossos valores europeus tão profundos. E hoje posso aqui dizer que ontem resolvemos talvez uma das situações mais graves durante estes 3 anos de mandato. Ontem conseguimos arranjar um teto para todas as pessoas que estavam na Igreja dos Anjos em Arroios, graças ao trabalho de tantos trabalhadores, ao Sr. Comandante da Polícia Municipal, à Sra. Presidente da Junta. Pronto, ele agora vai aqui estar nos agradecimentos. Esta é a parte inicial, ele ainda diz mais coisas e está a fazer agora a propaganda política dele, o que é que ele fez. Já lá vamos a isso. Primeiro aspecto. A meu ver, é um discurso muito bem conseguido por parte do Carlos Moedas. Eu tenho uma abordagem mais musculada, acho eu, presumo eu, não sei qual é que é a visão aprofundada em termos da imigração por parte do Carlos Moedas, só lhe conheço a visão assim por alto, até porque ele, enquanto líder político local, não pode propriamente legislar no sentido nacional migratório, não é? Não está no Ministério da Administração Interna, no caso, não é? Nem no Governo, mas em toda a instância, em todo o caso, gostei do que ele disse, não é? Toca num ponto importantíssimo que são a questão dos valores europeus, no sentido em que as pessoas podem vir, e podem vir por bem, mas têm que se adaptar. Ou seja, quem recebe domina a questão cultural. E isso é fundamental. E isso não é mau. Faz parte. Da mesma forma que se um imigrante, ou neste caso um indivíduo europeu, for para outro país qualquer com uma cultura diferente, esse imigrante tem que no caso o imigrante europeu, tem que se adaptar à cultura do país para onde vai. É uma questão de bom senso. A esquerda, já vamos ver a seguir as reações, está a conotar isto que o Carlos Moedas disse com radicalismo político. Isto não é radicalismo político, isto é apenas bom senso. Isto era bom senso há 5 anos, há 10 anos, há 5 anos não sei, mas há 10 anos isto era claramente bom senso. Nunca na vida ninguém ia chamar radical ao Carlos Moedas. Aliás, o ministro Leitão Amaro, o António Leitão Amaro, o vice-presidente do PSD também, e da presidência, o ministro da presidência, veio agora a público dizer e incentivar, em termos de narrativa discursiva, que vão começar as deportações de imigrantes ilegais. É assim, eu não sei se isso vai acontecer, porque o PSD executar aquilo que diz, vale o que vale, não é? Viu-se agora nas negociações do Orçamento de Estado com a questão do IRS jovem, etc. Compreendo a questão da negociação, mas mesmo assim foi, em bom português, mas simples, fatela. Mas, em todo o caso, vamos ver o que é que acontece. Mas a abordagem que o Carlos Moedas tem aqui é uma abordagem realista, não é? Todas as economias precisam de imigrantes, umas mais, outras menos. Portugal não precisa tanto como a comunicação social diz. Precisa em alguns setores. É perfeitamente normal, todos os países necessitam, certo? Mas nós recebemos neste momento uma quantidade de imigrantes que não é gerível. Portanto, não é sustentável nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo, e suscita também problemas relacionados com o que o Carlos Moedas está aqui a dizer na habitação.
dos sem-abrigos, não é? E os sem-abrigos foram hospedados num hostel em Lisboa, não quero estar a equivocar-me, ou num hotel, ou onde é que foram, não quero estar aqui a equivocar, mas foi num hotel ou num hostel, enfim, estão hospedados em algum local. E eu creio que os custos são da Câmara Municipal de Lisboa. E a questão é, eu ao mesmo tempo olho para isto com humanidade, eu não gosto de ver pessoas na rua, não é? Mas nós temos que compreender que se nós continuamos com uma imigração completamente insustentável, mais pessoas como aquelas que viviam na rua até ao dia de ontem, que o Carlos Moedas as colocou no hostel ou no hotel, significa que estamos a sobrecarregar o Estado Social, ou seja, vão ser precisos mais impostos para dar hostel de borla e hotéis de borla a pessoas que vêm para aqui, sabe-se lá de onde viver na rua, não é? E no final do dia o que vai acontecer é que nem vão conseguir ajudar os que vêm de fora, nem os que já cá estão se conseguem governar. Eu compreendo que o discurso era do dia 5 de outubro e não dava para aprofundar o que eu estou aqui a dizer. Mas nós temos que ver isto com uma postura um bocadinho mais aprofundada até do que aquilo que o Carlos Moedas aqui diz. Mas é um bom discurso, atenção, nada contra. Junta de freguesia, aos serviços sociais, à higiene urbana, que ontem até tarde conseguiram a cada pessoa tratá-la humanamente, com cada uma, dar-lhe esse espaço, dar-lhe essa dignidade de um teto. E hoje convido os senhoras e senhores a passarem em Arroios, ao lado da Igreja dos Anjos, a convite da senhora Presidente da Junta. Hoje, meus amigos, temos esta oportunidade. Temos a oportunidade de atuar, de fazer, e é isso que fazemos. Hoje temos a oportunidade de fazer mais e melhor também pela segurança das pessoas. Só antes de ele ir para este segmento, também não vamos ser ingênuos e vamos também assumir que o Carlos Moedas hospedou aquelas pessoas, curiosamente, logo antes da cerimónia do dia 5 de outubro. Portanto, é assim, eu elogio a parte do discurso e do controle da imigração, sem sombra de dúvidas, mas também é preciso compreender a realidade e não sermos também ingênuos na análise que fazemos, não é? Portanto, se estão hospedados neste momento, também é porque dava jeito que acontecesse, porque a cerimónia está a realizar-se mesmo ali ao lado. E foi também uma sensação de insegurança, de impunidade, que fez ruir a jovem República Portuguesa. Temos, por isso, de levar a sério aqueles que sentem uma certa impunidade nas ruas ou uma fraca resposta do Estado. É preciso dizê-lo, não queremos um Estado omnipotente, que tudo pretende fazer, mas queremos um Estado com a autoridade para fazer cumprir a lei. E hoje temos a oportunidade de devolver ao Estado essa capacidade de atuar, de lhe devolver a autoridade que nos parece a tantos e aos olhos de tantos muitas vezes desbaratada. Lisboa e Portugal têm um grande ativo, se não o maior, a sua segurança. Verdade. E por isso é que pedi ao governo anterior mais 200 polícias municipais e também o peço a este governo. E por isso volto também a dizer, volto a dizê-lo, sim, precisamos de reforçar as competências dos nossos polícias municipais. Porque mais competência da Polícia Municipal é mais segurança nas cidades. Os nossos polícias são agentes da lei, da autoridade, devem ter a capacidade de atuar sem medos e sem condicionalismos políticos. Sejam eles polícias de segurança pública ou polícias municipais em Lisboa, o que conta é que cumpram a sua função, que é apenas a segurança das pessoas. Hoje temos a oportunidade de cumprir o que nos é exigido em todas estas áreas. Aqui, eu acho que aqui o Carlos Moedas ainda falou melhor do que na questão da imigração. Ainda melhor. Eu acho que ele esteve bem na questão da imigração. Eu discordarei em alguns pontos, acho que é preciso ir um pouco mais além do que apenas do que ele disse, mas também, enfim, não conheço aprofundadamente o pensamento do Carlos Moedas, se calhar até podemos concordar e eu estou aqui a dizer isto, mas enfim. Mas nesta parte aqui, completamente de acordo. Completamente de acordo. As sociedades normalmente evoluem no sentido de um equilíbrio feito entre o caos e a ordem. Se lerem o livro da República do Platão, aquilo é uma evolução de regimes, não é? Ali a determinada parte, em que se fala da questão da sofocracia, que é o regime dos filósofos, do rei filósofo, passa-se para uma sofocracia, ou melhor, começa-se na sofocracia, passa-se para a timocracia, depois para a oligarquia. A timocracia é o regime dos nobres, depois para a oligarquia, que na narrativa platónica é o regime dos ricos, hoje em dia poderá ser considerada das elites, não é? Não só em termos financeiros, mas outro tipo de elites também, culturais, mediáticas. Depois da oligarquia, democracia e a última, tirania. Na sequência destes regimes todos, sofocracia, timocracia, oligarquia, democracia e tirania, nestes últimos dois, na democracia e na tirania, estava a representatividade no seu expoente máximo
daquilo que era o caos no caso da democracia e a ordem no caso da tirania. Porque a evolução que o Platão nos dizia era que nós íamos ter uma evolução degenerativa da questão da desordem, ou seja, iríamos ter cada vez mais desordem na sociedade, até chegarmos ao ponto da democracia, onde iríamos ter os governados a comportarem-se como governantes e os governantes a comportarem-se como governados. E isso iria gerar uma grande instabilidade que levaria à tirania. E aí iria surgir o tirano, que iria, através da ordem, repor aquilo que a democracia não conseguiria ter posto. Que, no caso, seria a própria ordem em si. Ora, o que o Carlos Moedas aqui diz é importante no sentido de nós evitarmos chegar à questão da tirania. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é, nós estamos no estágio da democracia, viver em democracia é bom, é positivo, mas esta questão da evolução dos ciclos políticos é verídica. Tanto que é verídica que, passado 2000 anos, o Platão continua correto, porque as pessoas ainda o continuam a ler e ele continua a ser ensinado na academia. E, portanto, nesse aspecto, o que vai acontecer é que nós precisamos de evitar de chegar ao ponto de termos uma desordem suficiente para chegarmos à questão tirânica. E para isso não acontecer, temos que fazer o que o Carlos Moedas aqui diz. Colocar ordem na desordem existente que existe, para não chegarmos a um ponto de desordem tão grande que nos leva a um ponto de tirania tão grande. Portanto, é a questão do tal equilíbrio social. Portanto, muito bem o Carlos Moedas aqui. Se há parte do discurso que eu gosto, a da imigração também simpatizei, sem sombra de dúvidas, mas aqui ele fala muitíssimo, mas muitíssimo bem. Para fazer desta nova caravela embarcação segura para seguir viagem. Todas as viagens têm um destino. E Camões deu também à nossa ao seu destino. E essa é a sua terceira mensagem. Sabemos que hoje a imagem da Ilha dos Amores já não se reflete nos velhos desígnios do Império, de uma história de futuro ou de qualquer outro projeto quimérico. Nosso destino hoje é outro. No entanto, apesar de diferente, ele não é menos audaz. Também é hoje preciso audácia. Audácia para reter o jovem talento que nos foge, fazê-lo através da inovação, para reconstruir o Estado Social sem dogmas ideológicos e com a ajuda dos municípios, para fazer uma transição energética ao lado das pessoas e não contra as pessoas e para pôr o país a crescer depois de 2 longas décadas de estagnação económica. É isso que nós precisamos, é isso, Sr. Primeiro-Ministro, que está a ser feito. E termina aqui. Vamos agora ver, isto foi o Carlos Moedas, não é? E como eu vos tinha dito, vamos agora então ver as críticas por parte da esquerda, num discurso perfeitamente normal do Carlos Moedas, não é? De bom senso. E vamos ver o que é que tiveram a dizer. As reações não se fizeram esperar. Foi também lamentável a forma como o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa se colou ao discurso de extrema-direita, alimentando mitos sobre as pessoas que são essenciais para a economia da cidade. Foi invocado aqui hoje também Luís de Camões. Ora, quando se invoca o poeta e a sua obra, é bom também ter ideia disto. Não é correto associá-lo a visões e a concepções que aquilo que pretendem é acentuar desigualdades, acentuar justiças, impor retrocessos em lugar de objetivos de progresso e desenvolvimento. Eu gostava de perguntar ao Fábio Figueiredo como é que, se as pessoas vivem na rua em Portugal, conseguem contribuir para a economia portuguesa. Se nem sequer têm uma casa, não conseguem trabalhar, não conseguem tomar banho, não conseguem fazer absolutamente nada, como é que vão contribuir para a economia? E eu não sei se ele tem noção, mas o Fábio Figueiredo e o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista, que defende a imigração completamente descontrolada, eu não sei se vocês têm noção disto, mas vocês estão a defender os empresários que se aproveitam de escravatura laboral no século XXI. Literalmente escravatura moderna. Eu não sei se vocês se apercebem disto, mas estão a defender indiretamente exploração laboral. Portanto, imigração sim, mas controlada. Enfim, isto é surreal. Digam-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal para chegarmos aos 50 mil, partilhem nas vossas redes sociais, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Redes sociais aqui em cima, novo Instagram, TikTok e Twitter, essas coisas. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se. E até à próxima.